Bom dia, pessoal! Hoje eu e o Jonas vamos apresentar para vocês a furadeira de bancada. Então, para que a gente usa ela, as ferramentas que a gente vai operar ela, os cuidados que a gente tem que ter também, tá? E basicamente algumas operações que a gente pode fazer aqui nela, enquanto de regulagens e tudo mais, tá? Basicamente, esse tipo de equipamento ele é utilizado então para fazer as furações com uma certa precisão, tá? Na marcenaria a gente pode traduzir aí, tem gente que usa para várias outras coisas, mas basicamente a gente usa para furação para dobradiça, tá? E furações múltiplas, onde a gente vai fazer furos em sequência com a mesma profundidade, ou seja, furos exatamente iguais, diferentemente de uma operação com uma parafusadeira que a gente não tem tanta precisão, porque a gente vai estar movimentando o nosso braço. Então, aqui a furadeira ela tem um eixo, tá, vertical, em que ela vai descer e fazer essa furação com mais precisão, mais simetria também, tá? Então, basicamente, a gente tem a parte de baixo onde vai o nosso elemento cortante, que é a broca, tá? Então aqui vão as brocas. Aqui a gente tem a parte de motorização, a parte das correias que vão transferir a força de lá para a nossa ferramenta de corte, parte de liga e desliga, e aqui a gente tem a parte que vai descer a broca. Então nós temos esse controle por aqui, ó, tá? Nesse outro lado aqui, mais aqui, a gente tem um pino que vai fazer a parte de trava do nosso eixo aqui, ó, por exemplo, para a gente fazer uma limitação na descida da broca, tá? Então a gente vai poder selecionar quantos milímetros a gente quer descer ou não, tá? Além da nossa, por exemplo, nesse caso aqui ele está travado, então a nossa broca chega bem próximo da mesa e agora a gente não consegue mais empurrar, ela não desce mais, tá? Porque está com uma limitação aqui. Desse outro lado aqui, então, a gente tem, possivelmente vocês não vão estar vendo, mas a gente tem como se fosse uma catraca que a gente consegue subir e descer a nossa mesa. Então, a gente tem a limitação da broca e a altura da nossa peça também, tá? Como eu falei para vocês, a gente está usando mais esse equipamento justamente para fazer furação de dobradiça, então a gente já tem pré-configurado aqui algumas medidas para a gente só chegar a encostar a peça aqui e baixar para fazer essa furação. Tem algumas adaptações então que foram feitas aqui, porque embaixo tem uma mesa metálica, mas por cima foi colocada essa mesa um pouco maior, para a gente ter, como a gente trabalha com portas, então as portas são maiores, a gente tem mais estabilidade para furar a nossa peça, tá? Aqui atrás tem duas réguas também que foram colocadas, que a gente pode fazer esse ajuste de distanciamento aqui, porque as dobradiças requerem essa medida específica aqui para a gente colocar. Então aqui foi colocado essas partes aqui para facilitar um pouco mais o nosso trabalho, tá? Aqui na outra parte a gente também tem um mandril, que é a ferramenta que a gente vai colocar aqui e soltar a broca para fazer a troca, tá? Eu não vou mostrar aqui para vocês, a gente já deixou pré-configurado só para agilizar um pouco mais o nosso vídeo. Então ela é uma máquina muito boa justamente para a gente fazer esses furos sem que a gente balance, porque se a gente for fazer uma furação de dobradiça com a mão, além de ser de retirar muito material, que vai exigir mais força, mais destreza, só na mão, e o furo pode não ficar bom, pode ficar muito largo, e a dobradiça, né, Jonas, vai ficar dançando ali, ela não vai ficar bem presa. Então esse equipamento justamente é muito bom para isso. O pessoal também usa algumas vezes para fazer as furações para encaixes, enfim, mas aí são já mais adaptações que a gente não recomenda. Então aqui basicamente é para isso, tá? Furação de dobradiça e furação com repetição, tá? E também se a gente quer fazer alguns furos nos topos aqui com uma certa profundidade e mais precisão, é esse equipamento aqui, tá? Praticamente todas as marcenarias vão ter esse equipamento, porque facilita bastante, tá? Ele é bem fácil de operar, e enfim. Jonas, quer adicionar alguma coisa? Na verdade essa é uma furadeira que a gente utiliza mais para furos não passantes do que passantes, né? Então o exemplo da dobradiça seria um desses exemplos, né?
ela é um equipamento utilizado para furos não passantes, na maioria das vezes, mas também pode ser feito furos passantes nela também. Isso, só traduzir passantes e não passantes, então esse aqui é um furo não passante, ou seja, ele não atravessa toda a peça, né? E o passante seria passante aquele que a gente toda ela. vai conseguir ver dos dois lados Isso desse aí. furo. Tá? Muito bom, show. Pessoal, então, questões assim de diferenças, por exemplo, algumas regulagens que a gente tem nesse equipamento, então, principalmente em questões de velocidade, então a gente vai ter que desligar o equipamento da tomada, fazer a troca de polias aqui, então são todos esses sistemas de polia que a gente vai alternando aqui e a velocidade da nossa ferramenta aumenta ou diminui conforme essas posições. Dentro aqui tem as velocidades e as posições das polias, então fica bem fácil de fazer essa visualização e essa troca. O único porém, diferentemente também da parafusadeira, é que aqui a gente vai ter que desligar o equipamento para fazer toda a troca, então exige bem mais tempo operacional. Por isso que eu disse para vocês, geralmente o pessoal só opera para fazer os furos de dobradiça, então já deixa tudo pré-regulado aqui, porque isso toma tempo e tempo é dinheiro, né? Mais algumas coisas também que eu gostaria de falar para vocês. Depois eu falo sobre as ferramentas, né? Vocês já tiveram uma aula sobre isso, mas eu vou relembrar. Ao contrário, então, dessa daqui, então a gente tem que desligar o equipamento da tomada, fazer a troca de polias, enquanto que aqui nas manuais a gente tem as velocidades aqui em cima e o controle no gatilho também. Então, tem algumas vantagens, algumas desvantagens, mas cada máquina serve para um tipo de operação, tá? Outra questão, nesse equipamento, ao contrário da parafusadeira que a gente tem frente e trás, tá? Ou seja, parafusar e retirar o parafuso, por aqui a gente só tem um sentido também, tá? Então é algo que a gente tem que observar. A gente não tem um botão aqui que vai para cima ou para baixo e ele troca a fase do motor ali para fazer esse giro inverso, tá? Então são algumas diferenças básicas que a gente tem aqui. Relembrando, pessoal, sobre as ferramentas de corte, nós já passamos, mas eu gostaria de relembrar vocês, tá? Que vocês têm que prestar atenção em algumas ferramentas de corte. Então, a gente tem a broca de vidia, tá? Que é para concreto, certo? Lembrem-se que ela tem essa cabecinha aqui chata, um pouquinho mais avantajada que isso aqui seria a vidia, ok? Ela muda também os ângulos de corte aqui do lado, enfim. A gente tem então a de aço rápido, aqui eu trouxe dois modelos, um maior para facilitar a visualização de vocês. Essa de aço rápido, então, como o nome já diz, também é para aços, tá? Madeiras, alumínio, enfim, são metais e madeiras, tá? Plásticos, geralmente se utiliza essa. É uma ferramenta mais barata também, tá? Por isso que ela serve para todos os tipos de material, tá? Aqui a gente tem então uma específica para madeira, tá? Que é a broca de 3 pontas. 3 pontas porque a gente tem a parte que a gente consegue centralizar, uma ponta aqui e outra ponta aqui. E ela tem uma diferença também na parte estrutural aqui do corpo de corte, que retira o cavaco com mais facilidade também, tá? Então essa aqui é uma broca específica para madeira, tá? Específica para madeira, tá? Vocês vão ver na hora de se cortar, usando uma ou outra, a diferença da de aço rápido, que é de uso geral, para uma broca de madeira. Então, só que o preço também é um pouco mais elevado da broca de madeira. E a gente tem as brocas chatas, tá? Que são para fazer as furações com um diâmetro maior, tá? Então aqui a gente usa para dobradiças. Aqui a gente tem um outro tipo de broca que também é próprio para dobradiça, tá? É quase igual a essa daqui, só que num formato um pouco diferente. E a gente tem também a serra copo, né, gente? A gente não tem aqui na mão, mas a serra copo também é quase igual a essa, vocês já viram, vocês já conhecem, mas só para lembrar. Mas geralmente são essas, menos a de vidia, tá? Essa aqui a gente não usa aqui, porque a gente não trabalha com concreto, enfim, tá? Então essa aqui eu vou deixar de lado. Geralmente a gente trabalha com essas ferramentas todas aqui, tá? Então, específica para madeira de 3 pontas, aço rápido,
e broca chata, tá? São essas ferramentas geralmente que a gente opera o nosso equipamento aqui. Então é muito fácil, simplesmente a gente vai trocar, soltar o mandril, trocar a broca e realizar as nossas furações, tá? Jonas, mais alguma coisa? Eu acho que é isso aí mesmo. Tá bem explicado, bem resumidamente aí o que ela faz, né? E agora alguns cuidados que a gente tem que ter na operação da máquina aqui. Vamos lembrar os EPIs que a gente deve utilizar, então, máscara por conta do pó que sai, tá? Máscara, o óculos de proteção, porque esse elemento está girando e pode soltar alguma coisa no olho de vocês, tá? E o protetor auricular por conta do barulho. Essa máquina já não é tão barulhenta assim, tá? A gente fala aí, acima de 80 decibéis já tem que estar com o protetor auricular, tá? Aqui nós nem vamos usar porque a máquina é bem silenciosa, até vou ligar aqui para vocês ouvirem. É super silenciosa, então, comparado das outras, né? Certo. Mas como a gente está no dia a dia da marcenaria, entrou, colocou. Aqui a gente está sempre que a gente está conversando um com o outro e passando. Então a gente não está operando o tempo todo com os equipamentos, tá? Algo mais, enfim. Depois eu tento mostrar para vocês ali atrás como que a gente faz essa regulagem de altura da mesa, porque vocês não estão enxergando. E, enfim, tá? Não se esqueça que isso aqui são adaptações que a gente fez para melhorar um pouco mais o nosso equipamento. Então, para a operação, gente, a gente vai posicionar então a nossa peça que a gente quer cortar, fazer a furação. A gente vai encostar lá atrás, sempre apoiando a peça. Nunca deixem solto isso aqui e só desçam a ferramenta, não, tem que estar sempre apoiando, tá? Isso é muito importante, ok? Apoiou, certificou da velocidade, certificou da altura que quer fazer o corte, tá? Apoia, posiciona, marca onde quer fazer a furação, simplesmente liga e executa a furação. Vamos lembrar, aqui é um processo que tem que ser mais calma, mais tranquilo, porque a gente tem algumas velocidades e a máquina muitas vezes não tem tanta força ou a nossa ferramenta não está tão bem afiada, então a gente vai furando e subindo, tá? O porquê? Conforme a gente fura, vai enchendo de cavaco ali dentro e a ferramenta, ela, digamos assim, precisaria respirar. Então a gente levanta justamente para fazer essa limpeza dos cavacos que tem ali dentro. E aí a gente volta a fazer a furação, levanta, limpa a peça e assim por diante, tá? Sempre. Se vocês notarem, todas as peças elas têm esse desenho aqui, ó, tá? Algumas têm um desenho um pouco diferente por conta do material que elas servem para furar, mas se a gente começa a furar e isso aqui começa a preencher, é física. Isso aqui para de furar, a gente não consegue mais furar, porque dois corpos não ocupam o mesmo espaço, tá? Então a gente tira a broca, justamente com o próprio movimento dela, ela vai limpar e aí a gente volta a furar. Faz o retorno, limpa a broca e fura de novo. Vocês vão ver aqui na operação, o Jonas vai mostrar esse passo a passo, é bem tranquilo de fazer. Vamos lá, Jonas? Show! Faz a limpeza da peça e tá tudo certo. Então, pessoal, vocês notaram que no momento em que ele chega a um certo ponto da furação, no momento que a broca ela sai de cima da peça, vocês viram que ela joga os cavacos, tá? Então não é a gente parar e limpar a broca. A broca mesmo com a própria rotação vai fazer a limpeza da superfície ali. Mas a gente tem que ir fazendo essa furação um pouco mais lenta justamente para limpar a ferramenta e ela ter um corte extremamente limpo e preciso, tá? Outra questão, geralmente quando a gente vai
fazer uma segunda furação, esses cavacos eles ficam próximo da nossa mesa, tá? Isso a gente já ensinou vocês. Limpeza da mesa, ou com o compressor de ar, ou assoprem, ou peguem a peça de vocês e limpem assim, ó. Nunca passar a mão aqui. Por quê? O equipamento pode estar ligado, a gente está numa operação, então a mão de vocês nunca chega próxima à área de corte, tá bom? Lembrem-se, e se vocês se acostumam a fazer essa limpeza com a mão, vocês vão se acostumar a fazer aqui e nas outras máquinas. Isso é proibido, aqui não pode fazer essas limpezas com as mãos. Então assopra, quanto mais longe possível da ferramenta de corte, mais segura a gente vai estar, tá? E cuidado, porque às vezes, ó, a gente tem esse efeito que muitas vezes a gente, com o protetor auricular, a gente não enxerga a ferramenta se movendo, tá? Certo? Então a gente tem que ter esse certo cuidado aqui. Jonas, mais alguma coisa? Eu acho que vale ressaltar também na furação do MDF, que pode ver que ela fica mais, aqui já tem fica mais resíduos na broca, né, do que furar uma madeira maciça, né. Então essa é uma característica do MDF, ó. Pode ver que ele está bem grudado aqui, ó. Algumas marcas de MDF elas grudam mais que outras, então isso é uma característica, uma característica do material mesmo, né. A madeira maciça não tem tanto disso aqui, então ela não entope tão fácil a broca. Muito interessante, então, esse detalhe. Realmente ela sai bastante material aqui, ó. E isso dificulta depois a próxima furação. Então tem que levar em consideração esses cuidados. Por isso que tem vários tipos. Por exemplo, esse aqui já não entope mais, porque o desenho da broca é diferente desse daqui, tá? Essa aqui seria uma broca específica para dobradiça, mas se usa muito também a broca chata, tá? Então, depende do modelo da broca aqui também vai acontecer isso, tá? Pessoal, outro detalhe. Troca de correia ou manutenção do equipamento, independente qual que seja, desliga da tomada e faz os ajustes, tá? Nunca trabalhem com o equipamento ligado na tomada quando vocês vão fazer esse tipo de ajuste, tá? Isso é extremamente importante aqui, ok? Eu vou mostrar para vocês aqui do lado, então, como que a gente faz qual que é a operação aqui para fazer subir e descer a mesa. São basicamente esses ajustes, tá? Então, a alavanca que a gente vai descer a nossa ferramenta, ajuste da nossa precisão, do nosso limitador, ok? A nossa mesa e aqui do lado. Então, vou mostrar ali para vocês. Então, essa alavanca aqui, a gente vai subir e descer a nossa mesa. Girando ela, então, é uma máquina que facilita bastante a operação, tá bom? Então tá, gente. Agradecemos e nos vemos até a próxima aula. Então tá, até mais. Valeu.